Bem, meus amigos, vamos para mais uma aula aqui de elementos de máquinas. Hoje vamos estudar eixos e árvores, tá? Então, como venho sugerindo aí nas outras aulas, eu tenho aqui alguns vídeos, tá? Relacionados ao assunto. Se possível, vocês assistirem, seria bom para complementar o assunto que iremos estudar aqui. Então, qual é a função básica dos eixos? A função básica dos eixos, ela é suportar outros elementos de construção, tá? Então ele vai suportar polia, engrenagens, rolamentos, rodas de atrito, etc. Então a finalidade deles é suportar esses elementos para transmitir movimento, né? Esses eixos eles podem ser fixos, né, para trabalhos fixos, como exemplo o eixo traseiro de um veículo, tá? Como também podem ser eixos árvores, que esses são mais utilizados na transmissão de movimento rotativo, né? Então você pode ver aqui, ó, aqui eu tenho um eixo árvore aqui, esse aqui é o fixo, esse aqui é o eixo árvore, tá? Como você pode ver, eu tenho aqui várias engrenagens, né? Esse aqui é um eixo de transmissão, tá certo? E esse aqui é chamado de eixo árvore, tá? Fabricação dos eixos. Quanto à fabricação, eles podem ser fabricados dos mais diversos tipos diferentes de processo, tá? Então, um deles é o torneamento, né? Botar o tarugo de metal e tornear. Ele pode ser também através de trefilação, através de fundição. Ele pode ser feito também com costura, tá? Chapas dobradas e soldadas, entre outros. O tipo mais utilizado é o aço carbono. Aí a gente tem aqui alguma observação, né? Que os eixos árvore de máquina de automóvel são fabricados em aço níquel, né? Devido à a alta oxidação causada ali pelo produto da combustão, né? Dos gases ali, e pela alta temperatura. Então a gente usa ali aço níquel, que seria o mesmo aço carbono com uma porcentagem de níquel. Eixos para vagões são fabricados em aço manganês. Então, aço manganês, por quê? Devido a ele ter essa capacidade de aumentar a flexibilidade dele, né? Então, o vagão de um trem precisa de um pouquinho de flexibilidade para não quebrar, né? Enfim, todos esses quesitos vocês vão estudar melhor em uma disciplina que fala sobre materiais mecânicos, tá certo? E aí tem uma última observação, que quando esse eixo árvore tem finalidade específica, pode ser fabricado em cobre, alumínio, latão, etc. Então, vai depender da sua aplicação, né? Como, como, como vocês aí são da área de automação, provavelmente vocês vão trabalhar muito com alumínio, com poliuretano, com até mesmo hoje em dia, até mesmo com plástico, né? Utilizando as impressoras 3D. Quanto aos aços, eu tenho aqui algumas composições que são mais utilizadas. O 1025, o 1035, o 1045 e o 1060. Esse aqui você encontra em qualquer lugar para vender, tá? Se você for lá na Magalhães que desse aço você encontra. Esses dois aqui, tá certo? Esse aqui às vezes não tem, às vezes tem que fazer pedido, tá? Mas esses dois aqui são muito utilizados porque são encontrados facilmente em qualquer lugar. E aqui é a composição deles, né? Composição deles, vocês podem ver que sempre tem carbono, silício, manganês. Eu tenho aqui outras nomenclaturas também, né? Outros aços aqui, o 4120, o 4130, 6130, né? Esse aqui é a relação dele na norma DIN, né? Equivalente. E aqui a composição. Aqui algumas propriedades dos materiais, né? Então, eu tenho aqui tensão de ruptura, tensão de escoamento e a dureza, né? Dureza eu já expliquei para você, né? Dureza Brinell, tá? É muito utilizada, também tem a escala Rockwell e a tensão de escoamento e tensão de ruptura, né? O que que seria isso?
o que seria a tensão de escoamento e tensão de ruptura. Vamos já ver o que seria isso. Então, para o aço 1035, ó, que é um dos mais utilizados, né? 1035 eu boto aqui 1035 e o 1025, né? Equivalente. O SAE 1020 e 1030. Recomenda-se a utilização das tensões admissíveis. 40 a 50 para flexão e 30 a 50 para torção. Para outros aços, utilize o fator de segurança. Então, para flexão, fator variando de 5 a 7 e para torção, fator variando de 6 a 9. De 6 a 9. Sendo que a tensão admissível de flexão vai ser a tensão de escoamento sobre esse fator. E a torção admissível, né? Torção admissível vai ser a tensão de escoamento e sobre esse fator, né? Sobre esse fator, tá? Então vocês podem ver que os eixos eles sofrem tanto flexão quanto torção, né? Então isso aqui são alguns dos esforços que podem ser submetidos aos eixos. Pode ser submetido a compressão, a tração, torção, né? Torção pode ser submetida a torção, flexão, tá? Flexão, cisalhamento, envergamento, né? Deslizamento tangencial, que é o mesmo que cisalhamento, né? Torção de chavio. E o mais comum, que são as cargas combinadas, tá certo? Então, seu eixo, geralmente, ele vai sofrer flexão e torção combinadamente, tá? Então, aqui, como eu falei, vamos ver o que é o limite de escoamento, né? Então, se você ainda não estudar essa matéria de propriedade dos materiais, o limite de escoamento nada mais é que o ponto, né? Que é a partir do qual começa a deformação irrecuperável, tá? Irrecuperável. Ou seja, essa fase aqui, ó, até o ponto de escoamento, ela é chamada de fase elástica, tá? Aqui é fase elástica. O que significa isso? Se você pegar um corpo de prova de metal e fizer uma tração ou compressão nele até esse limite, ele vai voltar completamente ao normal, tá? Vai voltar à posição inicial dele, as condições iniciais dele. Se você chegar aqui no escoamento, aí já começa a deformação irrecuperável. A partir desse ponto desse limite de escoamento ou tensão de escoamento, começa a fase que é chamada de fase plástica. Fase plástica. Aqui ele só vai retornar até esse ponto. A partir daqui o metal só retorna até esse ponto. Tendo aqui o limite de resistência, tá? E aqui o limite de ruptura, que é quando vai romper o material, tá certo? Então, limite de escoamento quando começa a deformação irrecuperável, limite de ruptura quando rompe. Tensão que vai romper. E o limite de resistência é o momento que a resistência ele não apresenta mais resistência alguma à tração ou flexão. Então aqui temos alguns tipos e algumas características das árvores, tá? Então essas árvores podem ser tanto de engrenagens, tá certo? De engrenagens, tá? Como de manivelas, tá certo? Ou combinada, se você ver essa árvore aqui, ó, é uma árvore de manivela com a engrenagem aqui, então ela é combinada, né? Então a árvore de manivela é muito utilizada em veículos de combustão. Na verdade as duas são, né? Isso aqui é usado parte de transmissão aqui para transformar a energia da combustão, né, do movimento dos pistões em movimento rotativo. Para suporte de forças axiais, né, geralmente nós usam-se espigas ou anéis, espigas de anéis ou espigas de cabeça. Então tá aqui, ó, essa espiga aqui, ó, seria o eixo, tá? Então para ela suportar esse esforço axial,
ela tem esses anéis, tá certo? Tem esses anéis aqui de vermelho. Essa aqui seria a espiga de anel. Essa aqui seria a espiga de cabeça, porque ela tem essa cabeça, tá certo? Essa cabeça. Ela entra aqui, ó. Que é a peça, né? Ela é colocada aqui, depois é colocada essas duas peças para vedar. Então ela tem essa cabeça aqui, ó, que que é responsável por manter aí o esforço no sentido axial. Já para suporte de forças radiais, usa espigas retas, cônicas, de colar, de manivela esférica. Então, radial no sentido do raio, né? Então, vai ser aqui, ó, o esforço, né? Então, você pode ver, a gente vai ter aqui a cilíndrica, a gente vai ter a cônica, né? A cônica servindo tanto para radial quanto para axial também, né? De colar, tá? Então, ela tem aqui um rebaixozinho para entrar o colar nela, tá? Então, colar esférica, né? Esférica serve para todos os tipos de esforço, a esférica, né? E a de manivela. Agora vamos estudar os esforços nas transmissões. Então, começando aqui com o estudo da engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? Então, nesse tipo de engrenagem, nós vamos ter aqui a força tangencial na engrenagem, tá? Força tangencial. Então, vou marcar para vocês aqui a força tangencial. O torque. Temos o torque, né? Já usamos muito, já calculamos muito. Que depende da potência e da rotação, né? A velocidade periférica, é só fazer uma conversão matemática aí, utilizando potência e força tangencial para chegar nesse valor. Temos aí também a carga radial, tá? Quando ele tem esse impacto aqui, ela tem aqui uma carga radial, tá certo? Nós já estudamos isso em engrenagem cilíndrica. E temos aqui o esforço resultante, né? A força Fn. E o ângulo de pressão, né, pessoal? Temos um ângulo de pressão alfa, tá? Ângulo de pressão alfa. Então aqui nós temos as relações entre forças resultante e forças tangenciais, radiais e o ângulo de pressão. E aqui a relação entre força resultante e força tangencial e radial. Esquematizando esses esforços aí na engrenagem no mancar, nós temos o seguinte, ó. Vamos analisar esse eixo aqui, ó. Vamos analisar esse eixo aqui. Se vocês observarem esse eixo, ele tem duas projeções, uma no eixo vertical e outra no eixo, quer dizer, uma no plano vertical e outra no plano horizontal, né? Vamos analisar aqui a força radial. Quando a gente tem a transmissão de força, nós temos a aplicação aqui da força radial, tá certo? Quando há a aplicação dessa força radial, nós teremos aqui gerando duas reações, né? Eu posso chamar essa aqui de RVA e essa aqui de RVB, né? Então, ponto A e ponto B. Então, eu vou chamar de V porque esse aqui está no plano vertical. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui o plano vertical, tá? Plano vertical, tá certo? Resumindo aí, botando isso aí num plano para fazer o estudo, você vai ter isso aqui, ó, né? Onde isso aqui é o RAV, esse aqui é o quer dizer, RVA, esse aqui é o RVB. E essa aqui é o FR, que é a força radial, né? E ela é aplicada onde? No ponto A em relação a esse ponto, nessa distância Azinho, né? Em relação ao ponto
A do eixo, tá? Então, ponto A, distância Azinho, depois distância Bzinho até o ponto B, né? Ponto B. E se nós fizermos o estudo para o eixo horizontal, nós teremos também que fazer aquela distribuição de forças. Então, o eixo horizontal seria esse aqui, ó. E qual é a força que estaria atuando aí no eixo horizontal? Seria justamente a força tangencial, tá? E nós teríamos aí ponto A e B, Azinho, Bzinho também de distância, né? E nesse ponto nós teríamos aí a força tangencial, o que nos daria esse quadro, né? Assim como vocês podem ver, ó, aqui, ó, horizontal, tá? Na verdade aqui é RV, né? Para ficar igualzinho aqui, RV, RAV, RBV, e aqui é RH, RBH. Então, se vocês observarem, aqui é quem? A força tangencial, né? Tá? Então, isso é para o caso de a transmissão ser por engrenagem cilíndrica de dentes retos. Para engrenagens helicoidais, cônicas ou parafuso sem fim, que nós já estudamos também, surge outro esforço no eixo que é a carga axial, tá? Então, para esse tipo de engrenagem, a gente vai ter um esforço que é devido à carga radial. Então, nós teremos a força tangencial, a força radial e a força axial, né? Essa força é originada pela inclinação do ângulo da hélice, tá? E ela vai ser dada por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Onde esse aqui é a força tangencial, né? Tangencial. Essa aqui é a força axial e esse aqui é o ângulo da hélice, né? É o ângulo da hélice, tá, pessoal? Aquele ângulo que a gente calcula lá na hora de projetar a engrenagem. As fórmulas para calcular aqui relacionar o torque de rotação e força tangencial nós já vamos utilizar as mesmas, tá? Vamos utilizar as mesmas, tá certo? Essa aqui acabamos de ver, né? Acabamos de ver. Força radial, ângulo de inclinação da hélice. Então, nós temos essas fórmulas, tá? Então, essas 4 fórmulas são as mais utilizadas para calcular os esforços, para sair do torque, né, da máquina, né, que você calcula o torque como? Usando a potência. Potência e rotação. Potência e rotação. Como que você calcula a potência? Você tem que saber qual é a carga que você vai levar, para onde você vai levar e qual é a velocidade que você quer levar essa carga. Quanto mais pesada a carga for e maior velocidade que você quiser, maior potência. Quanto maior potência, maior o torque necessário, né? Então, com o torque você vai calcular a força tangencial, com a força tangencial você calcula a força radial, calcula a força axial também, se for engrenagens helicoidais, cônicas ou parafuso sem fim. Para o caso de ser uma engrenagem helicoidal, nós teremos a seguinte distribuição de forças no eixo. Então é só pegar aquela análise lá que a gente fez, tá? Aquela análise que a gente fez no plano vertical, e adicionar ali a força axial, tá certo? A força axial. Então vocês viram que a gente vai ter aqui, ó, esse ponto aqui, ó, na força axial, tá? Então fazendo aí a análise aí, nós teremos aí das reações, né? Fazendo aí somatório do momento em A igual a zero. Então considerei esse sentido aqui positivo, né? Nós teremos aqui, ó,
no sentido anti-horário, né? Nós teremos RBV vezes a distância, né? Distância, lembrando que o momento é força vezes distância, né? Até A. Então aqui A mais B, né? Então seria essa partezinha aqui, ó. Tá certo? Seria essa partezinha aqui. Aí mais, tá? Horário também, mais FR vezes A. Porque essa aqui é a distância, né? De FR até o ponto A. Mais, ó, FA vezes RO, né? FA vezes RO, tá? Que seria a distância até o ponto A nesse sentido. Horário também positivo, FA vezes RO. Então dessa forma é possível calcular o RVB. Para calcular o RAV, né? O RAV, o RVA, o que que nós temos que fazer? O que que nós temos que fazer? Nós temos que... Aqui só tem um rio aqui, tá, pessoal? Aqui é BV. BV, tá? Só para combinar aqui com a... Então ajeitem aí. Então nós temos que fazer o contrário agora com o ponto B. Então o somatório do momento no ponto B igual a zero. Horário positivo. Então nós vamos vir novamente aqui, ó. RAV, né? Horário positivo, qual é a distância dele? A mais B. Então RAV, A mais B. Menos FRB. Então por que FR? Porque o FR ele está em sentido anti-horário, né? Anti-horário é negativo. Então FR menos FR vezes B. Porque B é essa distância até o ponto B. E aí fazendo a mesma análise, né? Mesma análise. Positivo, né? Horário FA vezes RO. FA vezes RO. Então, FA vezes RO. Fazendo aí a mesma conta, nós calculamos aí o RAV, tá? Então, essa determinação das reações nos apoios e das forças atuando ali na transmissão é que vão definir as cargas, né, os esforços atuantes no seu eixo. É que vai dizer para você qual é o tipo de aço que você vai usar, qual é o tipo de eixo, se ele é vazado, se ele não é, etc. Então, uma maneira de você observar também esses esforços é fazendo um diagrama, né? Diagrama de corpo livre que a gente chama. Botando aqui o diagrama aqui do parte do momento fletor, né? E os esforços, tá certo? Então, você pode ver como que a carga está atuando. Fazendo isso aqui, você pode ver como que a carga está atuando no eixo, tá? Então observe que a gente vai ter um ponto aqui, ó, onde a gente vai ter que, ele vai ter que suportar a esse ponto máximo aqui de atuação. Senão ele vai quebrar, né? Então você vai definir todo o seu projeto a partir do ponto máximo. A partir do ponto máximo, tá? Então para traçar esse gráfico, né, só relembrando aí, só a gente corta aqui e estuda até essa parte indo até aqui, né? Certo? Depois corta o pedaço, sempre cortando e fazendo o estudo até chegar no outro ponto, né? Então, se você olhar, né, se a gente chamar aqui de X, a gente faz o corte aqui, ó. O momento vai ser o quê? RA vezes X, tá? Sempre o momento fletor nesse ponto até chegar aqui, ele vai ser RA vezes X, ó. Então, aqui ele é zero, no ponto 0 igual a zero, né? X igual a zero, né? X igual a zero. X igual a zero, né? Ele é zero. E no ponto A, aqui ó,
x igual a A, ele vale RAV vezes A, né? Aí se a gente fizer o corte aqui, ó, começar a estudar aqui nesse ponto, né? No x maior do que A, né? X maior do que A, ou seja, x maior ou igual a e menor do que A mais B, maior ou igual a e menor do que A mais B, nós teremos isso aqui agora, ó. Porque se você fizer a análise aqui, você vai ter esse reação, você vai ter essa força e você vai ter esse FA, reação FA, FR. Então, para x igual a, para x igual o ideal era que ele fosse, né, igual ao outros. Porém, nós temos aqui nesse caso de ser uma engrenagem helicoidal, nós temos aqui aquela força axial. Então, a gente tem esse ressalto aqui, ó, tá? Então, a gente tem esse ressalto. Mas se não tivesse força engrenagem cilíndrica de dentes retos, por exemplo, né, ele seria isso aqui, ó, tá? Seria isso aqui. E quando chegar aqui, ó, o momento tem que ser zero, né? Então, o momento ele é zero nas duas extremidades, tá? Então, só relembrando aí a aula de resistência de materiais. Quanto ao plano horizontal, lembrando que esse estudo aqui está sendo feito para engrenagem, né? Considerando a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, tá? Cilíndrica de dente reto não tem essa força aqui, não tem esse ressalto aqui, ó. Quanto ao plano horizontal, nós não temos aquela força axial atuando, né? Nós temos somente a força tangencial, tá? Tangencial. Então, é só você fazer a análise, tá certo? Como nós fizemos agora há pouco. Gerar o gráfico aí e ver que não tem aqui aquela diferença, né? Porque a gente não tem aquela força atual axial atuando. Já de posse do momento vertical máximo e do momento horizontal máximo, a gente pode calcular o momento resultante máximo, tá? Então só é utilizar o teorema de Pitágoras e calcular o momento resultante máximo, tá certo? Para que a gente vai utilizar esse momento resultante máximo? Para calcular o momento ideal do projeto do eixo, tá? De posse desses momentos, nós podemos fazer o dimensionamento, tá? Então, o dimensionamento a gente vai determinar aqui, como a gente já viu, o torque, os esforços na transmissão, momento máximo vertical, momento máximo horizontal e momento resultante. Aí, com isso, nós calculamos o momento ideal, tá? O momento ideal, onde esse A aqui é chamado de coeficiente de Bate, tá? Ou é Bate, eu não sei como é que fala isso aí, não. Então, esse coeficiente de Bate aí, ele vai ser a tensão de flexão admissível dividido pela torção de flexão admissível. Que é como eu falei para vocês, o eixo ele vai estar sempre exposto a cargas combinadas, tá? Tanto de flexão quanto de torção. Com esses dados, nós podemos calcular o diâmetro da árvore, tá certo? O diâmetro da árvore. O importante é vocês olharem aqui, ó, nós temos aqui, ó, tensão de flexão admissível, nós temos aqui o momento ideal, né? Aqui é D maior ou igual a 2,17, tá? Raiz cúbica. E esse Bzinho aqui, ó, esse Bzinho aqui, ele é chamado de fator de forma, tá? Fator de forma. O que é esse fator de forma? Esse fator de forma é o seguinte, ele vai ser 1 quando o eixo for maciço. Ele vai ser isso aqui quando o eixo for vazado, né? E o que é esse D? Esse D aqui maior? Esse aqui é o diâmetro menor, diâmetro interno, né? Interno. E esse Dzão aqui é o diâmetro externo, tá, pessoal? Então, ó, vou desenhar o negócio que tá aqui. Diâmetro interno, tá certo? E aqui o diâmetro externo, tá? Então, esse aqui é o caso dele ser vazado. Se ele for maciço, o B vale 1. Se ele for vazado, você calcula dessa forma. Então, aqui nós temos todos os valores que já mencionamos, né? As respectivas unidades, tá certo? E um terceiro ponto aqui também sobre esse fator de forma é que ele vai ser 1,065 quando a gente tiver essa relação, tá? Ou seja, quando o Dzinho for metade do diâmetro maior, a gente vai usar essa relação aqui, ó.
tá? Essa relação. B igual a 1,065. Agora vamos fazer aqui um exemplo para memorizar melhor esse conteúdo, tá? Então essa transmissão aqui, ó, transmissão nós temos aqui o motor, aqui o acoplamento do motor com o eixo. Aqui nós temos aqui a primeira transmissão e aqui nós temos a segunda transmissão, né? Eixo de árvore 1 e eixo de árvore 2, tá? 2. Nós temos aqui as distâncias, né? Então você tem que ter as distâncias que você vai colocar aí o seu eixo, né? Distância que você vai transmitir esse movimento. Aqui nós temos aqui já dimensionadas as engrenagens, tá certo? Nós temos a potência, nós temos aqui que ele é um motor assíncrono de indução trifásico, tá? Potência de 3,7 kW, rotação de 1140 RPM. A questão é dimensionar o diâmetro da árvore 2, sabendo-se que a árvore, ó, quer dimensionar esse aqui, tá, pessoal? Quer dimensionar esse aqui, ó. Vamos dimensionar esse aqui, tá? Árvore 2. Sabendo que a árvore é maciça. Maciça, o fator de forma é 1. E o material utilizado é o aço ABNT 1045. Cuja referência também é o ST6011, tá? ST6011. As engrenagens cilíndricas de dente retos são engrenagens cilíndricas e possuem as seguintes características geométricas. Então tá aqui as características, né? Geométricas, tá? Módulo, ângulo de pressão, tensões indicadas admissíveis 60 para flexão, 50 para torção, tá? E vamos desprezar as perdas de transmissão para a gente converter integralmente a potência em torque. Primeiro vamos calcular o torque na árvore 2. O torque na árvore 2 será dado, o torque ele é 30.000 P sobre πn, né? Ele é dado 30.000, ó. É isso aqui, né? Só que se você for observar essa rotação na árvore 2 aqui, ó. Aqui seria seria assim, ó. Lembrando lá daquela aula lá de torque, né? Que o torque é em relação à rotação do eixo, né? Da árvore. Então, aqui seria N2, né? N2. N2, tá? Mas N2, a gente não pode chegar direto no N2. Para chegar direto no N2, né? A gente tem que primeiro saber N1, né? A gente tem que saber N1. E você pode fazer isso pela relação de transmissão, ó. I é igual a maior sobre menor. Qual é o que gira mais rápido? É o N1. E qual é a engrenagem maior? É a 2. Então N2 vai ser igual a N1Z1 sobre Z2, né? Invertendo isso aí, nós temos isso aí, tá? Porque ele fica embaixo aqui, né? Aqui tá em cima e aqui ele vai para baixo aqui, tá? Então a gente calcula agora o torque na árvore 2, tá certo? Esse N aqui, ó, esse N aqui é o N1, né? É o N do motor, tá? O N do motor. Utilizando a potência que foi dada e a rotação do motor que foi dada, nós calculamos o torque no eixo 2, né? Nós já tivemos uma aula sobre isso, tem aquele exercício lá de rendimento, por exemplo, vocês calcularam esses torques em várias árvores, né? Então, aí depois nós calculamos aqui quem? Então, primeiro torque, depois esforços na transmissão, tá? Então, tangencial mais conhecido, mais utilizado, tá? Com o módulo da engrenagem e o número de dentes, nós podemos calcular quem? O diâmetro primitivo. E com o diâmetro primitivo, nós podemos calcular quem? A força tangencial. A força tangencial no segundo par
2mO sobre DO3, tá? Então, observe que nós temos aqui dois par, tá? Eu vou botar aqui de outra cor aqui. Esse aqui é um par. Aqui é o par de engrenagem, né? De transmissão por engrenagem. Tá. Então aqui eu tenho FT1. Aqui eu tenho FT1. E aqui eu tenho FT2, tá? FT2. Então tem um FT1 aqui e FT2 aqui, tá certo? FT2 aqui. Então nós calculamos FT1 e também vamos calcular FT2. FT1 leva em relação o diâmetro primitivo dessa aqui, ó, tá? A gente tá falando só desse eixo, então, dessa engrenagem e dessa engrenagem. Para a gente saber os esforços nesse eixo, nós precisamos dessa engrenagem, que é a 1, e dessa outra engrenagem aqui, que vai ser do par 2, tá certo? Então, como a gente está nomeando as engrenagens dessa forma, engrenagem 1, engrenagem 2, engrenagem 3, engrenagem 4. Aqui eu vou usar o DO2 e aqui eu vou ter o DO3, DO2, tá? DO2. Para calcular o FT2 nós temos quem? O DO3, tá? Então essa que foi a nomenclatura utilizada para vocês não se complicarem na hora de entender esse exercício. Diâmetro de novo, módulo vezes E3, tá? E aí com isso calculamos a força tangencial 2, tá? No segundo par. Força tangencial no primeiro par. Essa aqui, tangencial no segundo par, é essa daqui. Forças radiais, novamente, nós temos dois pares ali naquele eixo. Então nós vamos calcular duas forças radial, tá certo? Como que a gente faz isso? Ela é o Ft vezes a tangente do ângulo de pressão. O ângulo de pressão ele foi dado. Geralmente utiliza-se ângulo de pressão igual a 20. Tá? Agora vamos fazer a análise, né, dos momentos fletores, certo? Então nós temos aqui no plano vertical. No plano vertical nós temos aqui a reação BV igual a 638 e a reação AV igual a 441, tá? Igual a 441. Deixa eu botar aqui. Então olha só como que foi feito esse plano. Então eu tenho aqui do ponto A ao ponto B. Olha só todas as distâncias, tá? Todas as distâncias. Isso aqui é o diagrama de corpo livre, né? Do eixo, tá? Diagrama de corpo livre do eixo. Então se vocês observarem aqui, ó. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então eu vou desenhar tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, tá certo? Tudo isso aqui, ó. Vou trazer tudo isso aqui, ó. A, 100 e B. E vou fazer o estudo, tá certo? O estudo. Do jeito que a gente viu lá na explicação, né? Então se você fizer a reação ali do primeiro apoio, se você fizer a reação no primeiro apoio, né? Então você vai ter aqui, ó, ponto A. Você vai ter aqui, ó, RVA. Aí vem 100. Aí tem a engrenagem, né? Primeira engrenagem a gente tem o quê? O FR1. Aí tem quanto aqui depois? 400. 400 milímetros. Aí aqui nesse ponto nós temos o FR2. Depois tem mais 100. Nós temos o ponto B, onde nós temos o R. O R.
VB. Aqui ele fez o estudo ao contrário, né? Fazendo a força radial para baixo e a reação aqui. Mas não tem problema, tá certo? Ó, não tem problema. Então fazendo o estudo aí, ó. Fazendo o somatório do momento em A igual a zero. Nós teremos aqui o R600 RBV. 600 RBV, né? Tem 600 daqui para cá. Igual a 687 vezes 500. 687 vezes 500, tá? Que 687 é esse daí? Esse cara aqui, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui. Esse 687 aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vezes 500. E esse 392 aqui é quem? Esse aqui, ó. 687. E o 392. 392. Então nós achamos o RBV. Fazendo aí. Você pode fazer tanto o somatório de momento em B igual a zero, como a somatória das forças nesse Y igual a zero, né? E você vai chegar no RAB, né? Então, isso aqui é outra forma de fazer também, né? Ver a somatória das forças em Y igual a zero, né? Como nós já temos aqui essas três forças, nós chegamos aqui no RVB, no RAV, né? Igual a 441, tá? Agora, fazendo aquele plano, né? Você vai fazer o que? Você vai fazer o corte aqui, ó. Vamos fazer o estudo aqui. Até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto x menor do que 100. Nós temos aqui o RAV vezes x. Aí para x maior ou igual a 100, menor ou igual a 400, nós teremos o RVA vezes x menos o FR1 vezes x menos 100, tá? Que ele começa daqui, o FR1, x menos 100 igual a zero, né? Quer dizer, igual a zero não, viajando. M. E aí você vai montando o gráfico. Você vai montando o gráfico. Aí depois tem x maior ou igual a 500, né? E menor do que 600, né? Então, a gente monta um gráfico, tá? Montando esse gráfico, a gente vai ver que nós teremos o seguinte diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor. Esse aqui é o diagrama de esforços, tá? Esforços. Esse aqui é o diagrama de momento fletor, tá certo? Então, para que a gente quer isso? Para a gente pegar aqui, ó, o momento fletor máximo, tá certo? Momento fletor máximo. Então, basicamente, né, vocês têm que ter aquela base lá de resistência do materiais, né? Para calcular o momento fletor, mas basicamente é multiplicar a força pela distância aí e ir montando o gráfico, né? Não tem dificuldade de fazer isso. Qualquer livro aí de resistência de materiais tem isso aí, tá? Quanto a sinais, essas coisas, você adota o seu sentido, certo? Ele no final das contas, como o estado está em equilíbrio, ele vai dar certo no final, né? Se você adotar outro sentido, seu gráfico vai estar para baixo, mas sua análise vai estar perfeita também, tá? O importante é você manter o sentido que você adotou, né? Então a gente vai fazer depois de ter o plano
vertical nós fazemos aqui o plano horizontal, tá? Então faremos aí a mesma análise que nós fizemos, tá certo? A mesma análise que nós fizemos, né? Num plano horizontal nós temos a atuação de quem? Das duas forças tangenciais, tá? Tangenciais, tá certo? Então vamos voltar aqui. Uma força tangencial é 1078, que é a da engrenagem 1. E a outra é 1887, que é da engrenagem 2. Da engrenagem 2 não, da engrenagem do par 2, né? Essa daqui é do par 1. Do par de engrenagens 1. E aí, se você for ver, nós teremos aí, trocando essas forças radiais, nós teremos aí no lugar delas as forças tangenciais, né? As forças tangenciais. As forças tangenciais, tá? Então nós teremos essas duas forças aí, tá certo? Fazendo aí o estudo, nós chegaremos ao RH e o RBH, do mesmo jeito que fizemos o outro, tá? Como esse aqui não tem engrenagens helicoidais, nós não temos ali aquele salto que existe devido à força axial. Aí nós podemos fazer o estudo do momento fletor, né? De 0 a x, né? Enfim, do jeito que vocês souberem fazer isso aí, tá valendo. O importante é chegar no gráfico para ver qual é o momento fletor máximo no plano horizontal, tá? Então observe a distribuição de forças aí, ó. O RH, o RBH, o FT1 e o FT2, né? Fazendo aí a análise, nós temos esse diagrama de momento. Então, se vocês observarem, o momento maior vai ser aonde? Onde tiver a força tangencial maior, né? Maior ou engrenagem menor, né? Que foi o caso o que temos aqui, ó. Vocês observarem. Engrenagem menor, força tangencial maior, né? Porque nós temos aí a mesma rotação. E por isso temos esses dois fatores. Tanto a força tangencial ser maior quanto a diâmetro ser menor, né? São inversamente proporcionais. Agora, de posse dos dois momentos, do momento horizontal máximo e do momento vertical máximo, nós temos que calcular o momento resultante. Momento resultante, tá? Momento resultante. Calculando o momento resultante, tá? Usando o teorema de Pitágoras, nós vamos para o momento ideal, né? Momento ideal. O momento ideal leva em consideração quem? O coeficiente de Bath, que é a tensão de flexão admissível dividido pela torção admissível, né? Então, de onde eu tirei esses valores? Ele deu lá no exemplo, tá? E se ele não tivesse dado, você ia pegar lá naquela tabelinha que eu mostrei nos slides anteriormente e você ia procurar lá o aço ABNT 1045. Se você estiver usando outro material, você vai ter que procurar qual é a tensão de flexão admissível desse material e a tensão e a torção admissível desse material. Então calcula o coeficiente Bath, joga na fórmula, né? E obtemos aí o momento ideal. Então esse momento vai ser utilizado para a gente calcular agora o diâmetro da árvore, tá? O diâmetro da árvore. Então aí usando a fórmula, né, que foi dada, tá certo? A fórmula, nós temos aqui eixo maciço, tá? Eixo maciço, B igual a 1, né? Então fator de fórmula, não lembrando, quando o eixo é maciço, nós utilizamos B igual a 1. Se ele fosse vazado, nós teríamos aquelas duas
condições que demos, né? Uma da fórmula e a outra de 1,065, se ele for metade. Dessa forma, nós calculamos o diâmetro. Então, o diâmetro ele tem que ser maior, igual a 31,89 milímetros, né? Então, você vai escolher aí um número próximo aí, né? Para ficar fácil de usinar, né? Um número inteiro. Então, um número próximo, vamos escolher 32 milímetros, tá? Não pode ser menor, pode ser maior ou igual, né? Quanto menos confiança você tiver no seu projeto, maior é o tamanho que você põe, né? Se você não sabe direito da propriedade do material que você está usando, você usa um diâmetro bem maior do que esse aí, por exemplo, 40, 50. Só que sempre tem aquele negócio do custo, né? Se você usa um negócio muito maior, vai atender, vai funcionar. Só que vai perder eficiência, né? Vai gastar mais dinheiro e aqui principalmente vai perder eficiência, né? Vai gastar mais dinheiro tanto com energia elétrica quanto com a produção do eixo. Aqui nós temos outro exemplo, tá? Agora nesse exemplo nós temos aqui uma engrenagem de transmissão por engrenagens helicoidais, tá certo? Então a diferença aqui que a gente vai ser dada aqui vai ter todos os fatores, tá certo? Flexão admissível, torção admissível. Vai ser dado aqui o ângulo da hélice, né? Então, os dentes e tal. Então, calcular o torque, tá? Calcular o torque. Depois os esforços na transmissão. Você vê que agora a gente tem a presença da força axial. Por que que a gente tem a força axial? Porque a gente tem aqui uma hélice, né? Uma hélice, tá certo? Aí calculamos aí as reações no plano resultante, né? Então isso aqui é uma outra forma de fazer, tá? Em vez da gente calcular plano horizontal, plano vertical, a gente faz aí um plano resultante, tá certo? Um plano resultante. Então a gente pode montar aqui o diagrama para esse plano resultante, já, tá? Considerando aí todas as forças no sentido horizontal, tá certo? Quanto vertical, calculando a resultante entre elas, usando, em vez de usar o FT, o FR para fazer, você vai usar o FN, que é a força resultante. Então essa também é uma forma de fazer, tá? É a forma mais rápida, inclusive. E você vai fazer essa análise, né? Você vê que tem esse ressalto aqui, ó. Devido a quem? Devido à força axial. Então você tem aqui o momento máximo, né? Já de momento máximo você já vai direto pro momento ideal, tá? Momento ideal. Calculo o coeficiente de bate, calculo o momento ideal, calculo o diâmetro da árvore, né? Então se a árvore é maciça é 1, diâmetro maior ou igual a 27,2, escolhe o maior, 28. Então com isso a gente conclui essa parte aí de eixos, tá? Se possível vocês assistam aqueles vídeos que eu compartilhei. E também se tiverem alguma dificuldade vocês podem dar uma olhada naquela parte de resistência dos materiais, onde tem o assunto de momento fletor, esforço cortante, diagramas de momento fletor e esforço cortante. Então, até a próxima e bons estudos.